Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal e para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o Instagram, Facebook, Telegram. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Perceba como Jesus está descrevendo o fim dos tempos, os dias finais que antecedem a sua volta para buscar a sua igreja. E depois que ele detalhou todos os eventos, ele diz: tudo isso é o início das dores. E se buscarmos na tradução grega, aqui está justamente dizendo princípio das dores de parto. Está apontando para as dores de parto. Quando falamos de princípio das dores, precisamos entender quando ele começou. E aqui Jesus está justamente descrevendo que o primeiro sinal do princípio das dores é não ficar pedra sobre pedra. Daquele templo que os discípulos estavam olhando e elogiando. Ele diz que todas elas seriam derrubadas. E aqui nós temos o marco do início deste princípio das dores, que é quando o templo foi derrubado, no ano 70, depois de Cristo. E este início das dores, descrito aqui no Evangelho de Mateus por Jesus, ele finaliza o seu tempo com a chegada do iníquo, com o início da última semana de Daniel, onde o anticristo aparecerá. Quando lemos João, no capítulo 16, nós podemos ver também a respeito deste tempo das dores. A partir do versículo 18, nós lemos assim: E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Perceba como aqui Jesus está descrevendo para os seus discípulos o que significa quando ele disse: mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus está descrevendo quando ele ascendeu aos céus e profeticamente falando sobre a sua volta, quando ele voltasse novamente, no fim de todas as coisas. Então ele diz que a tristeza de vocês, neste tempo onde eu não estiver mais aqui, se transformará em alegria. E ele faz uma analogia justamente com a mulher grávida. Quando ela está dando à luz, ela sente dores,
porque chegou a sua hora de passar por essa tristeza, por essa tribulação. Mas quando o bebê nasce, ou seja, quando Jesus volta, ela esquece desta angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. A mulher é a igreja que está em meio à grande tribulação, sofrendo? Sim, mas ao mesmo tempo sendo purificada, quebrantada, e o choro, a tristeza é apenas momentânea, apenas naquele momento. A mulher sabe que aquele sofrimento é enorme, mas que quando passar aquele sofrimento, ela vai ter uma alegria imensurável e nunca mais ela passará por aquele sofrimento novamente. Ela sabe que chegou o tempo de ultrapassar aquela dificuldade. Ela não tem como fugir daquilo. Faz parte do ciclo natural da vida da mulher, assim como faz parte do ciclo natural da igreja. Ela precisa esperar passar o tempo da dor. Então, a esperança daquilo que está por vir traz força para que aquela mulher siga no sofrimento das dores de parto. Então, quando o filho chega, a alegria é certa. Jesus traz a paz que a igreja tanto anseia e se encontra com a igreja nas bodas com o Cordeiro. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Perceba como aqui já está falando de um tempo um pouco mais à frente, o tempo exato da grande tribulação. Quando falamos de antes da última semana de Daniel, estamos falando de princípio das dores, início das dores, descrita por Jesus no Evangelho de Mateus. Quando falamos aqui em 1 Tessalonicenses, estamos falando exatamente do tempo das dores de parto, pois o tempo da grande tribulação ainda é considerado o tempo de dores de parto. Agora nós estamos no princípio apenas. Perceba como para Deus o tempo é completamente diferente do que para nós. Enquanto para nós temos dia e hora para começar e finalizar uma gravidez, para Deus Ele amplia isso de maneira tão misteriosa. E fica difícil para nós colocarmos em números aquilo que Deus coloca nos seus números. Os nossos pensamentos são muito menores do que os de Deus. Então Deus inclui o princípio das dores desde os tempos da destruição do templo para até a chegada de Jesus, até o nascimento do Filho, sendo que quando as dores se iniciam, o princípio dessas dores ainda não iniciou a última semana de Daniel, ainda não chegou o anticristo, ainda não chegou a perseguição acirrada contra os cristãos. Mas perceba como aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo está os alertando que o povo de Deus não vai ser pego de surpresa. O povo de Deus não vai receber e encontrar a Cristo Jesus como se ele viesse como um ladrão. Pelo contrário, o povo estará preparado. Então aqui justamente está descrevendo que nós durante este tempo das dores estaremos antenados com Cristo Jesus, atentos para que não sejamos enganados, pois neste tempo muitos serão enganados. E perceba como o engano neste momento é algo crucial, é decisivo para a vida de todo crente, de todo aquele que decide seguir a Cristo Jesus, pois é neste tempo que você decidirá ou aceitar a marca da besta, ou você será resistência ao sistema da besta. E fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, você fará parte daqueles que testemunham o Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra e que não negam a Cristo, independente das circunstâncias. Entendem que leve e momentânea é esta tribulação, mas que na eternidade estaremos para sempre com Cristo. E esse é o tesouro mais valioso que o crente em Cristo pode ter.
Então, de uma vez por todas, precisamos conhecer a verdade para sabermos discernir o que é falso. É muito mais fácil você conhecer a única verdade e todos aqueles falsos cristos, falsos profetas, anticristos, pessoas que vêm em nome de Cristo, que são falsas, você vai discernir rapidamente. Ela só precisa estar contra aquilo que você já aprendeu, que é a verdade de Deus. Entenda que a palavra de Deus não é a sua igreja física. A palavra de Deus não é o que algum líder que você conhece conta para você apenas. A palavra de Deus, ela é acessível a você. Você pode tirar suas próprias conclusões. E você pode pedir a Deus para que Ele tire as suas dúvidas e te ajude a discernir o que Ele quer que você entenda na palavra dEle. Oséias 4, no versículo 6, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aqui, Oséias está alertando o povo com o fracasso em conhecer a palavra de Deus. O povo de Deus é enganado simplesmente porque eles não tiveram conhecimento do que era verdadeiro. Então, eles não sabiam discernir o que era falso. E o engano é um dos maiores sinais do princípio das dores. Mas fique tranquilo, Deus está contigo. Ele está te protegendo, te guardando. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.